Olá, pessoal! A proposta da nossa aula hoje é apresentar a vocês as características dos estudos analíticos observacionais ecológicos. Conforme pontuamos em aulas anteriores, os estudos epidemiológicos são diferentes, são divididos em diferentes grupos, com diferentes características. Nós temos os estudos descritivos, que foram pontuados em aulas anteriores. Dentro dos estudos analíticos, temos dois grandes grupos: os estudos de observação e os estudos de experimento. Os estudos de observação, nós temos os transversais, ecológicos, caso-controle e coortes. Dentro dos estudos de experimento, ensaio clínico não controlado e ensaio clínico controlado. Nós iremos apresentar ao longo das aulas cada um desses estudos. Na aula de hoje, vamos conversar sobre os estudos ecológicos. Os estudos ecológicos, eles têm como proposta a investigação de variações geográficas ou temporais observadas comparando indicadores de saúde e ou socioeconômicos para identificar possíveis fatores explicativos. Os estudos ecológicos, eles têm uma característica muito próxima dos estudos descritivos. Eles têm como proposta avaliar informações relacionadas a grandes populações, né? Então, aglomerados de pessoas, dados secundários, eles partem de dados secundários e avaliam essas informações. Mas qual é a grande diferença do estudo descritivo para o ecológico? A partir dos resultados do estudo ecológico, faz-se algumas análises estatísticas. E essas análises estatísticas vão nos trazer os possíveis fatores explicativos para os eventos observados nesse grupo ampliado de pessoas, tá? Então, assim, o estudo ecológico, ele parte de um agregado populacional. A unidade de análise é um agregado populacional em lugar do indivíduo. A exposição a um fator de risco se caracteriza pela exposição média do grupo de indivíduos a que os indivíduos pertencem. Então, a gente não está trabalhando com pessoas que nós conhecemos individualmente. A gente parte de uma análise de informações de bases de dados secundárias, tornando-se assim um agregado populacional. Dentre os estudos de observação, esse é o único estudo que trabalha com agregado populacional. Os outros, que são transversal, caso controle, coortes, vão trabalhar no formato individuado, coletando a informação um a um. No caso do estudo ecológico, não, é um agregado populacional, uma base de dados secundários, né? Coletados para outros fins. E a gente vai fazer uma média, uma avaliação de média de exposição desse grupo de indivíduos inseridos nesse olhar populacional. A proposta desse estudo, sendo analítico, é testar hipóteses relacionadas às mudanças de frequências das doenças e dos fatores de risco no espaço e no tempo e avaliar o impacto das intervenções sobre a saúde da população. Então, a gente trabalha com uma probabilidade de resultados favoráveis, resultados possíveis, e aí vai fazendo essas análises estatísticas para responder perguntas relacionadas ao agregado populacional. Como eu comentei, a fonte de dado é secundária e a gente vai avaliar informações dos sistemas de informação que a gente já conversou anteriormente. Declarações de óbito para avaliar a mortalidade, para avaliar a morbidade, inquéritos, registros de doenças, em especial as doenças de notificação obrigatória que tem lá no SINAM, né? Dados demográficos, censos, informações governamentais, fatores de risco. Quando a gente tem isso colocado em censos, em registros de órgãos públicos. Então, vejam, são dados coletados para outros fins que a gente vai acabar utilizando para fazer a análise desse agregado populacional. No nível ecológico, não se conhece a informação sobre a distribuição conjunta entre a exposição e a doença dentro dos grupos, e não se estima efeitos dessa forma. Então, não tem como a gente fazer uma correlação individuada, tá? A gente só consegue fazer essas avaliações de nível médio de exposição populacional. Essa aqui é um exemplo de correlação de estudos ecológicos. Então, esse exemplo aqui, a gente tem a taxa da incidência por 100 mil mulheres de câncer de mama, tá?
e a ingestão per capita de calorias de gordura. Então, eles fizeram uma correlação entre câncer de mama e ingestão de calorias da população ampliada dos diferentes países. Eles fizeram uma correlação, identificaram quanto maior o número, né, de ingestão per capita de calorias de gordura, maior a possibilidade da pessoa desenvolver câncer de mama. Então, deem uma olhada aqui, que eles colocam, ó, o Japão, por exemplo, ele tem uma baixa incidência de câncer e tem uma baixa ingesta de gordura, diferente dos Estados Unidos, né, que tem bastante incidência de câncer e uma alta ingesta de gordura. Esse seria um exemplo. Claro, gente, que ele é um exemplo ampliado de população. A gente não pode trazer esse resultado para o indivíduo e falar, olha, quem ingere muito gordura vai ter câncer de mama. Não é isso, tá? É só um exemplo ampliado da informação. Bom, como que a gente faz a avaliação dos estudos ecológicos? Eles podem ser classificados de 3 formas. Estudo de comparação ecológica, quando você faz comparação de diferentes espaços. Então, como eu comentei com vocês, dá para a gente comparar diferentes cidades, ou comparar estados, ou comparar regiões. Então, esse é um tipo de comparação ecológica, tá? Estudos de tendências ou série temporal, quando você acompanha uma cidade ou um grupo de pessoas ao longo do tempo e vê a tendência dessa situação numa série temporal, ou estudos mistos, tá? Onde você combina essas duas questões. Bom, uma situação que é bastante comum nos estudos ecológicos é o chamado falácia ecológica. Comete-se esse erro, é um erro de pesquisa, tá, gente? Comete-se esse erro ao inferir-se de uma relação causal em nível de indivíduos, baseando-se em comparações da população. Mesmo conscientemente constatada, não significa necessariamente haver a mesma associação em nível de indivíduos. Então, vamos voltar, por exemplo, do gráfico que eu falei lá atrás. A gente visualizou que quanto maior a ingesta de gordura, maior a tendência de ter câncer de mama. Eu posso chegar para um paciente na beira do leito e falar: oi, dona Joana, qual é a sua ingestão de gordura? Vamos ver, faz todo o cálculo lá. E depois fala assim: olha, por conta de ter uma alta ingestão de gordura, você tem chance de ter câncer de mama. Isso é real? Na verdade, quando trata-se de indivíduo a indivíduo, a gente tem que fazer um outro tipo de avaliação, uma avaliação individuada. O cálculo do estudo ecológico, quando ele é feito para grandes populações, é para demonstrar tendências. Tendências de população. Olha, a tendência é ingestão de gordura pode ter mais câncer de mama. Tudo bem? No nível populacional, no nível ampliado. Essas informações, elas são importantes para tomar decisão de políticas públicas, para tomar decisão de recurso financeiro, tá? Então, os estudos ecológicos, a gente tem que tomar o cuidado para não cair na falácia ecológica, de trazer para o nível do indivíduo o resultado de um estudo ecológico, que tem o fim de ser um estudo de população, um estudo de grandes grupos, de tendência da população. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente lê um estudo ecológico, né? Um estudo de base populacional, para não trazer esse resultado para o indivíduo na beira do leito, tá? Tendo-se em conta esse problema, a pergunta que se faz é: os estudos ecológicos têm algum valor? Professora, se eu não consigo trazer o resultado do estudo ecológico para o indivíduo, ele tem valor? Claro que tem valor, né? Eles podem sugerir caminhos de pesquisa que podem ser promissores nas projeções das relações causais. Por si próprios, os estudos ecológicos, entretanto, não demonstram conclusivamente que uma associação causal existe de fato. Então, a gente não pode dizer que a ingesta de gordura ela é causadora de câncer. Tudo bem? Não pode fazer essa afirmação. Mas existe uma possibilidade, existe uma tendência. Quando a gente faz uma análise ampliada do globo terrestre, a gente vê algumas possibilidades. Então, é muito mais nesse sentido, tá? O estudo ecológico ele indica caminhos, ele indica possibilidade de mudanças de políticas públicas. Então, é esse o valor do estudo ecológico. Ele tem o seu valor
para as políticas públicas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Os dados ecológicos, então, estudos futuros abordando fatores de riscos individuais e fatores de risco ecológico, como características de vizinhança e as possíveis interações dos dois tipos de fatores, podem contribuir significativamente para melhorar o nosso entendimento sobre a etiologia e a patogênese de muitas doenças e sugerir novas intervenções preventivas. Então, quando a gente tem um estudo, vamos dar o exemplo desse do câncer de mama, individuado, onde eu vou pegar as mulheres que têm câncer e vou fazer uma análise da ingesta de caloria delas. E um grupo de mulheres que não tem, fazer uma análise da ingesta da caloria delas e fazer uma análise estatística desses dois grupos, conjuntamente com o estudo ecológico, ele pode significativamente instigar melhoras. Então, a gente pode trazer resultados conjuntos, tá? Não sei se eu me fiz entender, mas é basicamente isso. Os dados ecológicos servem para potencializar pesquisas futuras, para corroborar com informações futuras, tá? Quais são os pontos fortes do estudo ecológico? Ele permite um estudo em diferentes populações, né? Utiliza-se somente de dados disponíveis, dados secundários. Não dá para ter dado primário em estudo ecológico, tá? É uma alternativa eficiente para rastrear e monitorar doenças de cunho populacional, né? É um estudo barato, você vai trabalhar só com dados já disponíveis no sistema. E também é rápido, porque você vai coletar esses dados, fazer ali a organização dos dados estatísticos e divulgar a informação observada. Então, por essa razão, o estudo ecológico é super simples, super fácil, super barato de ser desenvolvido. Quais são os pontos fracos? Os dados, eles não controlam os efeitos de confusão. Eles não são dados de pessoas individuais, é de grupo, né? A gente só consegue, nesses estudos ecológicos, o nível de exposição média da população, né? E ele tem um baixo poder analítico. O que isso quer dizer? Um baixo poder de resposta às hipóteses. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um grupo de pessoas. Não estou trabalhando individualmente, que são os outros desenhos de estudo, tá? Então, a gente tem que considerar esses pontos fracos. Com isso, pessoal, eu finalizo a caracterização dos estudos ecológicos. A gente fica à disposição para tirar algumas dúvidas, né, de vocês. Lá na nossa pasta da sala, eu disponibilizei 2 exemplos de estudos ecológicos. Um estudo que trata de dados de tendência de série temporal e outro de dados geográficos. Convido vocês a entrar na pasta da sala, visualizar esses artigos e poder ler como exemplo de 2 bons estudos ecológicos, ok? Obrigada pela atenção, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.